Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a jornada de trabalho. Aqui, o foco de Marx é a história da luta de classes em torno da duração da jornada de trabalho. O que importa é a narrativa histórica, embora não seja aqui desprovida de importância teórica. Nós vamos encontrar nesse capítulo uma profunda teorização da natureza do tempo e da temporalidade sob o capitalismo. E, ao mesmo tempo, vamos ver com mais clareza por que o modo de produção capitalista é necessariamente constituído pela luta de classes e se move no interior dessa luta. A teoria do valor-trabalho trata do modo como o tempo de trabalho socialmente necessário é incorporado nas mercadorias pelo trabalhador. Esse é o padrão de valor representado pela mercadoria dinheiro e pelo dinheiro em geral. O valor da força de trabalho, por outro lado, é simplesmente o valor daquela mercadoria vendida no mercado como força de trabalho. Embora seja uma mercadoria como outra qualquer em certos aspectos, ela também tem algumas qualidades especiais de caráter histórico e moral. Uma distinção falha entre o valor da força de trabalho e a teoria do valor-trabalho pode acarretar graves equívocos. Partimos do seguinte pressuposto, o de que a força de trabalho é comprada e vendida pelo seu valor, e de que o seu valor, como de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a sua produção. Este tempo de trabalho necessário equivale ao tempo de trabalho consumido para produzir as mercadorias necessárias à reprodução do trabalhador num dado padrão de vida. Marx supõe que esse valor seja fixo, apesar de sabermos, assim como ele, que está em constante mudança, dependendo do custo das mercadorias, do grau de civilização e das condições da luta de classes no país. Os trabalhadores adicionam valor às mercadorias no processo de trabalho, até criar o equivalente exato do valor de sua própria força de trabalho. Suponhamos, diz Marx, que isso ocorra depois de 6 horas de trabalho. O mais valor surge porque os trabalhadores trabalham além da quantidade de horas necessárias para reproduzir o valor equivalente de sua força de trabalho. A variação da jornada de trabalho se move no interior de limites físicos e sociais. Marx imagina aqui uma discussão fictícia entre um capitalista e um trabalhador. O capitalista, como comprador da força de trabalho, diz que tem direito de usá-la pelo tempo que puder. Afinal, como capitalista, ele é apenas capital personificado. Sua alma é a alma do capital. E este tem um único impulso vital, que é o impulso de se autovalorizar, de criar mais valor. O capital é trabalho morto, que, como um vampiro, vive apenas da sucção do trabalho vivo e vive também mais quanto mais trabalho vivo ele suga. Se o trabalhador faz pausas ou diminui o ritmo de trabalho, ele está furtando o capitalista. O capitalista se apoia, portanto, na lei da troca de mercadorias. Como qualquer outro comprador, ele busca tirar o maior proveito possível do valor de uso de sua mercadoria, que é justamente a força de trabalho. Marx não prega aqui a abolição do sistema de salários, mas ele quer que trabalhadores e capitalistas concordem em obedecer à lei fundamental da troca, equivalente por equivalente. A única coisa que importa é saber quanto de valor de uso, ou seja, a capacidade de incorporar valor nas mercadorias, o trabalhador cederá ao capitalista. Marx faz isso porque um dos objetivos principais do capital é desconstruir as proposições utópicas da economia política liberal clássica, em seus próprios termos. O capitalista exerce seus direitos como comprador quando tenta alongar ao máximo a jornada de trabalho.
A introdução da luta de classes marca uma ruptura radical com os alicerces da teoria econômica clássica. Ela muda radicalmente a linguagem em que a economia é descrita e altera o seu foco. Em cursos introdutórios de economia, é pouco provável que a duração da jornada de trabalho seja tratada como uma questão importante. Isso também não era discutido na economia política clássica. No entanto, a história foi palco de uma luta monumental e permanente em torno da duração da jornada de trabalho, da semana de trabalho, do ano de trabalho, as férias pagas e também da vida de trabalho, que diz respeito à idade de aposentadoria. E essa luta perdura até hoje. Isso constitui claramente um aspecto fundamental da história capitalista e uma questão central no modo de produção capitalista. A teoria de Marx conduz diretamente a essa questão central. Isso acontece porque o valor é tempo de trabalho socialmente necessário, o que significa que o tempo é essencial no capitalismo. Como diz o ditado, tempo é dinheiro. O controle do tempo, em particular do tempo alheio, tem de ser combatido coletivamente. Ele não pode ser comercializado. Portanto, a luta de classes tem de ocupar um lugar central na teoria político-econômica, assim como em todas as tentativas de compreender a evolução histórica e geográfica do capitalismo. Marx começa observando que o capitalismo não é o único tipo de sociedade em que o mais trabalho e o mais produto são extraídos para o benefício de uma classe dominante. Onde quer que uma parte da sociedade detenha o monopólio dos meios de produção, o trabalhador, livre ou não, tende a adicionar ao tempo de trabalho necessário, à sua autoconservação, um tempo de trabalho excedente, a fim de produzir os meios de subsistência para o possuidor dos meios de produção. No capitalismo, no entanto, o mais trabalho é convertido em mais valor. Dessa forma, a produção de um mais produto é um meio de o capitalista obter mais valor. Isso fornece qualidades particulares à exploração capitalista, porque a acumulação de valor na forma dinheiro, como vimos, é ilimitada. A medida de tempo é flexível. Ela pode ser esticada e manipulada para fins sociais. Essa manipulação social do tempo e da temporalidade é também um traço fundamental do capitalismo. Logo que a extração de tempo de trabalho excedente se torna fundamental para as relações de classes, a questão a respeito do que é o tempo, quem o mede e como a temporalidade deve ser entendida, passa para a linha de frente da análise. O tempo não é simplesmente um dado, ele é socialmente construído e está continuamente sujeito a reconstruções. Basta pensarmos aqui no setor financeiro e na mudança do padrão de tempo das tomadas de decisões que ocorreu nos últimos anos. Podemos citar aqui as leis Fabris na Grã-Bretanha, no século XIX. Essas leis refreiam o impulso do capital por uma sucção ilimitada da força de trabalho, mediante uma limitação compulsória da jornada de trabalho pelo Estado, e mais precisamente, por um Estado dominado pelo capitalista. Afinal de contas, por que um Estado governado por capitalistas e proprietários fundiários aceitaria, ou mesmo cogitaria, limitar a duração da jornada de trabalho? Se até aqui só encontramos as figuras do trabalhador e do capitalista no capital, o que faz o proprietário fundiário nesse capítulo? O Estado britânico da primeira metade do século XIX era essencialmente organizado pela relação de poder entre capitalistas e proprietários fundiários, e seria impossível analisar a política desse período sem levar em conta o papel que a aristocracia rural desempenhava nessa relação. O poder dos trabalhadores ainda era secundário. Se o trabalhador, assim como a terra, é um recurso fundamental para a criação da riqueza nacional, e se é superexplorado e degradado, a capacidade de manter a produção de mais valor é prejudicada.
Mas também é interesse do Estado ter trabalhadores que possam integrar uma força militar efetiva. A saúde e a boa forma física da classe trabalhadora têm, portanto, um interesse político e militar. A implicação política que nós temos aqui é de que é militarmente perigoso permitir a degradação das classes trabalhadoras. Essa questão se tornou importante nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, em particular quando se tratou de mobilizar indivíduos oriundos de populações pobres e, em alguns casos, racialmente distintas. As leis Fabreis analisadas por Marx foram impostas pelo Estado britânico e concebidas, por razões tanto econômicas quanto político-militares, para limitar a exploração do trabalho vivo e prevenir a sua degradação excessiva. Mas a lei é uma coisa, a aplicação é outra bem diferente. Isso nos remete à importante figura dos inspetores de fábrica. Quem eram e de onde eles vinham? Certamente não eram marxistas radicais. Eles vinham da burguesia profissional. Eram servidores públicos civis, mas fizeram um belo trabalho de coleta de informações e uma enorme pressão para disciplinar os interesses industriais segundo as exigências do Estado. Marx não teria escrito esse capítulo sem as informações abundantes fornecidas por eles. Na Grã-Bretanha do século XIX, havia fortes correntes do reformismo burguês, que julgavam que algumas práticas laborais em vigor não deveriam existir numa sociedade civilizada. Isso traz para a discussão aquele mesmo elemento histórico e moral que afeta o valor da força de trabalho. Embora o movimento operário estivesse crescendo, ele não teria ido tão longe quanto foi sem a ajuda do reformismo burguês, em particular do setor representado pelos inspetores de fábrica. Esses inspetores tiveram de enfrentar o problema da definição prática da jornada de trabalho. A que horas os trabalhadores deveriam começar a trabalhar? O tempo de trabalho começa a ser contado dentro ou fora da fábrica? E as pausas para as refeições? Os capitalistas tentam aproveitar todo e qualquer momento do tempo de trabalho, no processo de trabalho. Eles não só compram a força de trabalho de um trabalhador por 12 horas, como também têm de assegurar que cada momento dessas 12 horas seja usado com o máximo de intensidade. Isso, é claro, é a essência de um sistema fabril disciplinador e fiscalizador. O capitalista quer o tempo, quer aqueles momentos que são os elementos do lucro. Isso é um corolário do fato de que o valor é tempo de trabalho socialmente necessário. Morrer por excesso de trabalho não é algo restrito ao século XIX. Os japoneses têm um termo técnico para isso: karoshi. Muitas pessoas morrem por excesso de trabalho, e a vida de outras tantas é abreviada por isso, e por causa de condições insalubres de trabalho. Marx descreve o que acontece quando a relação de poder entre capital e trabalho torna-se tão distorcida que a força de trabalho é reduzida a uma condição de degradação e até de morte prematura. O capital que não é aplicado é capital perdido. E capital, é importante lembrar, não é uma máquina ou uma soma de dinheiro, mas é um valor em movimento. Se a máquina não é usada, é capital morto. Por isso, há pressão para usá-la o tempo todo. O problema é que os capitalistas, em situação de concorrência entre si, não podem deixar de forçar a superexploração de suas bases fundamentais de recursos, que é o trabalho e a terra. Existe potencial para um conflito entre o interesse de classes dos capitalistas por uma força de trabalho sustentável e seus comportamentos individuais de curto prazo diante da concorrência. Portanto, algum limite tem de ser imposto na concorrência entre eles. Os proprietários de escravos, diz Marx, podem matá-los por excesso de trabalho, contanto que tenham à mão uma fonte de escravos baratos. Mas isso também vale para o mercado de trabalho. Marx vai introduzir aqui um conceito importante, o de população excedente.
Esse conceito permite aos capitalistas superexplorar os trabalhadores, sem levar em conta sua saúde ou bem-estar. É claro que a população excedente tende a ser acessível ao capital. Essa população põe em questão o interesse do capitalista pela saúde, pelo bem-estar e pela expectativa de vida da força de trabalho. Como seres humanos, os capitalistas podem se importar com isso, mas, sendo forçados a maximizar o lucro em condições de concorrência, eles não têm escolha. O capital não tem, por isso, a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração. As queixas sobre a degradação física e mental, a morte prematura, a tortura do sobretrabalho, o capitalista responde: deveria esse martírio nos martirizar. Ele que aumenta o nosso gozo, o lucro. De modo geral, no entanto, isso tampouco depende da boa ou má vontade do capitalista individual. A livre concorrência impõe ao capitalista individual, como leis eternas e inexoráveis, as leis imanentes da produção capitalista. Os capitalistas, tendo coração ou não, são forçados pela concorrência a promover as mesmas práticas laborais de seus concorrentes. Se os concorrentes abreviam a vida de seus trabalhadores, você também tende a abreviá-la. Assim funcionam as leis coercitivas da concorrência. Na época medieval, era muito difícil que as pessoas trabalhassem como assalariadas. Quem não tirava seu sustento da terra tornava-se vagabundo, mendigo ou ladrão de estrada. Por isso criou-se uma legislação para codificar a relação salarial, estender a jornada de trabalho e criminalizar mendigos e vagabundos. E, com efeito, estabeleceu-se um aparato disciplinar. Os vagabundos eram açoitados e amontoados antes de serem mandados para uma boa jornada de trabalho. E nos primeiros decretos, que datam de 1349, uma boa jornada de trabalho era definida como um dia de trabalho de 12 horas. A falta de disciplina temporal era uma queixa frequente entre os administradores coloniais, e esforços tremendos foram feitos para incutir nas populações locais uma disciplina laboral e um senso adequado de temporalidade. É como se nós tivéssemos aqui uma espécie de capitalismo disciplinar, no qual os trabalhadores têm de ser socializados e disciplinados para aceitar a lógica espaço-temporal do processo de trabalho capitalista. Aqueles que não se sujeitam a essa disciplina são taxados de esquisitos ou mesmo de transgressores. Como destaca Foucault e até mesmo Marx, eles são chamados de loucos ou antissociais. São presos em manicômios ou presídios. São amontoados, humilhados e punidos. Ser uma pessoa normal, portanto, é aceitar certo tipo de disciplina espaço-temporal que seja conveniente ao modo de produção capitalista. O que Marx mostra é que isso não é nada normal. Trata-se de um construto social que surgiu durante esse período histórico, de modo particular e por razões particulares. O tempo de trabalho nas sociedades pré-capitalistas variava muito, conforme as circunstâncias, mas em muitos casos não ultrapassava 4 horas por dia. E o resto do dia era destinado à socialização e a outras atividades que não poderiam ser chamadas de produtivas, no sentido de contribuir para a sobrevivência material. Na forma atual de sociedade, uma jornada de trabalho de 4 horas seria considerada ridícula, despropositada e incivilizada, o que nos leva à questão sobre o grau de civilização da nossa própria cultura. Pois bem, ainda nesse estudo histórico, Marx destaca que, apesar de cada vez mais ricos, os capitalistas industriais tinham cada vez menos poder político, em comparação com a aristocracia fundiária. Eles tentaram então reformar o sistema parlamentar para ter mais poder dentro do aparelho estatal. Para isso tiveram de travar uma séria batalha contra a aristocracia rural, e ao travar essa batalha, buscaram apoio da massa da população, em particular das classes médias profissionais e de uma classe trabalhadora articulada,
educada por seus próprios meios e artesanal. Em resumo, a burguesia industrial tentou fazer uma aliança com movimentos da classe trabalhadora artesanal contra a aristocracia fundiária. E, com agitações em massa no fim dos anos 1820, impuseram a promulgação da Reforma de 1832, que mudou o sistema de representação parlamentar a seu favor e liberou o censo eleitoral, concedendo aos pequenos proprietários o direito de votar. A burguesia industrial conseguiu a maioria das reformas que desejava, enquanto as classes trabalhadoras não obtiveram quase nada. Revoltados com a traição, os trabalhadores organizaram um movimento político chamado Cartismo para protestar contra as condições de vida da massa da população e as terríveis condições de trabalho nas fábricas. Enquanto isso, os aristocratas fundiários assumiram uma posição ainda mais antagônica ao poder crescente da burguesia industrial. Tenderam a apoiar as demandas dos trabalhadores, em parte movidos pelo interesse nacional, militar, mas também pela típica política aristocrática, e descreviam-se como a boa gente paternalista, que não explorava o povo como faziam os perversos industriais. Foi em parte daí que saíram os inspetores de fábrica, promovidos pela aristocracia rural para contrapor o poder de uma burguesia cruel. Nos anos 1840, a burguesia industrial viu-se pressionada por essa coalizão entre a aristocracia fundiária e um movimento operário que, como dizia Marx, tornava-se a cada dia mais ameaçador. Versões mais incisivas da Lei Fabril foram propostas e aprovadas em 1844, 47 e 48. Nos anos 1840, várias reformas reduziram os impostos sobre a importação de grãos, e isso teve um sério impacto sobre a riqueza da aristocracia fundiária. Com o pão mais barato, a burguesia industrial reduziu salários. Nos termos de Marx, como parte do valor da força de trabalho era determinada pelo preço do pão, a importação mais barata de trigo diminuiu o preço do pão e, consequentemente, provocou uma queda no valor da força de trabalho. Os industriais poderiam pagar menos a seus trabalhadores, porque esses trabalhadores precisavam de menos dinheiro para comprar o seu pão diário. Nessa altura dos anos 1840, o movimento cartista se fortaleceu e as reivindicações dos trabalhadores e o movimento operário se intensificaram. Mas não havia uma aliança sólida contra eles, porque os interesses industriais, interesses burgueses, e os interesses rurais, os aristocráticos, divergiam profundamente. A burguesia industrial tentou minar a prática das leis fabris dos anos 1840. Aproveitando-se do fato de que os trabalhadores não tinham relógio, os empregadores alteravam os relógios da fábrica para ganhar tempo extra de trabalho. Dividiam o trabalho em pequenas partes e empurravam o trabalhador de lá para cá em porções fragmentadas de tempo. Desse modo, o trabalhador, como um ator no palco, participava de 10 horas de trabalho, mas permanecia 15 na fábrica. Via-se forçado a engolir sua refeição, ora nesse pedaço de tempo não utilizado, ora no outro pedaço de tempo. Os empregadores usavam o sistema de turnos para confundir o tempo e denunciaram os inspetores de fábricas como uma espécie de comissários da convenção que sacrificavam os trabalhadores a seus delírios de reforma do mundo. Mas em 1848 aconteceu uma daquelas crises periódicas do capitalismo, uma grande crise de superacumulação de capital, uma enorme crise de desemprego em grande parte da Europa. Isso provocou movimentos revolucionários intensos em Paris, Berlim, Viena e outros lugares. Ao mesmo tempo, a mobilização cartista chegou ao auge na Grã-Bretanha. A burguesia começou a temer o potencial revolucionário da classe trabalhadora. Em Paris, em junho de 1848, os movimentos operários que exigiam poder foram violentamente reprimidos
estabeleceu-se um regime autoritário, que se tornaria, em 1852, o Segundo Império, instituído por Luís Bonaparte. Dados mostram que, até cerca de 1850, a taxa de mais-valor no sistema industrial britânico era terrível, e as horas de trabalho eram igualmente terríveis, com consequências pavorosas para as condições de trabalho e vida. Mas essa superexploração diminuiu após 1850, sem nenhum efeito negativo sobre o lucro ou a produtividade. Isso ocorreu porque os capitalistas encontraram um novo meio de obter mais valor. Eles também descobriram que uma força de trabalho saudável e eficiente, com uma jornada de trabalho menor, podia ser mais produtiva do que uma força de trabalho doente, ineficiente, dispersa, com colapsos e mortes frequentes, como aquela que foi utilizada nos anos 1830 e 1840. Os capitalistas puderam se gabar dessa descoberta e de sua benevolência, e algumas vezes apoiar publicamente certo grau de regulação coletiva e interferência do Estado, para limitar os efeitos das leis coercitivas da concorrência. Está claro que desde os tempos de Marx, a dinâmica da luta de classes continuou a desempenhar um papel crucial, tanto na determinação dos dias, semanas, anos e vida de trabalho, quanto no grau de regulação das condições de trabalho e dos níveis de salários. Mesmo que em certos lugares e épocas as condições mais terríveis descritas por Marx tenham sido lentamente corrigidas, as questões gerais que ele descreve, como por exemplo a expectativa de vida muito menor do que a média em muitas ocupações, como mineração, metalurgia e construção, nunca foram resolvidas. Mas nos últimos 30 anos, com a contra-revolução neoliberal, que dá muito mais ênfase à desregulamentação e à procura de forças de trabalho mais vulneráveis por meio da globalização, houve uma diminuição daquelas condições que os inspetores de fábrica descreveram com tantos detalhes na época de Marx. Não é mais o trabalhador que emprega os meios de produção, mas são os meios de produção que empregam o trabalhador. Essa mudança lógica e histórica ocupa o cerne de uma transformação radical na forma como o modo de produção capitalista tem de ser entendido. Em vez de serem consumidos por ele como elementos materiais de sua atividade produtiva, são os meios de produção que consomem o trabalhador como fermento de seu próprio processo vital. E o processo vital do capital não é mais do que o seu movimento como valor que valoriza a si mesmo. Isso se segue do simples fato de que o valor dos meios de produção, o trabalho morto congelado nas fábricas, nos fusos e nas máquinas, só pode ser preservado, para não dizer aumentado na forma de mais valor, pela absorção da oferta de trabalho vivo sempre renovada. Para o cérebro burguês, a conclusão é que os trabalhadores existem apenas para valorizar o capital, por meio da aplicação de sua força de trabalho. O capitalismo abomina qualquer tipo de limite, precisamente porque a acumulação de dinheiro é, em princípio, ilimitada. E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima. A Inglaterra industrial está em plena crise social. Em Huddersfield, como noutros sítios, as fábricas fecham portas umas atrás das outras. São sobretudo fábricas de tecelagem, algumas com mais de 200 anos. De facto, foi com o crescimento extraordinário da produção têxtil, desde o início do século XVIII, que tudo começou. Na sua base está a exploração de centenas de milhares de escravos negros nos campos de algodão do continente americano, que fornecem a matéria-prima a um custo reduzido. Antes de qualquer progresso técnico, este crescimento do mercado têxtil causa um tumulto na cadeia de fabrico. Até então, o tecelão proprietário da sua arte trabalhava em casa, em família. É uma forma de subcontratação. Ele compra o algodão ou a linha em bruto a um mercador da cidade, tece e volta a vender ao mercador o produto final.
Mas em busca de um lucro mais significativo, o mercador decide assumir o controle de toda a cadeia. Investe na compra de várias artes, que junta num único local a que chama Factory, a fábrica. Uma produção mais rápida e mais racional permite-lhe produzir a um custo mínimo. O tecelão independente não tem como lutar. Para sobreviver, tem de ir trabalhar para a fábrica do mercador, ao qual vende a sua força de trabalho em troca de um salário. É o chamado Factory System, sistema fabril, numa tradução livre. A fábrica torna-se uma máquina de fabrico de classe operária, cuja matéria-prima são as centenas de milhares de artesãos e pequenos camponeses que, para sobreviver, se veem forçados a trabalhar em centenas de tecelagens que crescem como cogumelos na Inglaterra da segunda metade do século XVIII. Aquilo que chamamos Revolução Industrial começa por uma revolução económica. A nova economia, centrada no comércio e na busca pelo lucro máximo, também deixou a zona rural em alvoroço. Os campos à volta de Huddersfield ainda apresentam marcas disso. Alan Brooke, antigo mineiro que se tornou historiador. Formerly, much of this moorland was common land. Everyone had access to it. But in the late 1700s, early 1800s, it was enclosed. And the rich manufacturers and mill owners and landowners and farmers, they enclosed it for themselves. And they marked it off by miles and miles of dry stone walling. And before that, people had depended on the common land to support themselves, were no longer economically feasible. So they were actually compelled to go into the towns and to work in the growing textile industries. The labour force for the first factories was really obtained by compulsion. It wasn't people actually being physically driven by force off the land, but the changed economic circumstances meant that the previous way of life was no longer supportable. And so in order to survive, they had to go into the towns and they had to work in the new factories. And so the compulsion, it wasn't open, but it was there nevertheless. And the enclosures was one means of coercing the peasantry to move into the new industrial towns. It became the dictatorship of the clock instead of the dictatorship of nature. But I think nature is a kind of taskmaster than the clock. Em Inglaterra, o confiscar de terras comuns chama-se pudicamente enclosure, cerca. Nas terras altas da Escócia, numa linguagem mais franca, dizem clearance, limpeza, como em limpeza étnica. A limpeza fica a cargo de homens armados ao serviço de um senhor local e encarregam-se de escorraçar de suas casas os pequenos camponeses, por vezes numa só noite, e destroem as casas destes para os impedir de regressar. Os camponeses são substituídos por ovelhas, uma vez que o comércio da lã era então bastante rentável. O lugar de Arickanon foi limpo em 1848. Arthur McIver, historiador. Using their fortunes derived from plantations in Jamaica, from trading in rum, spice, cotton, and slaves. The Malcolm of Portallock the estate owners here, decided to rationalise their farming methods and undermine the types of farming that had traditionally been done. And effectively, they were looking towards clearing out the tenant farmers to consolidate their farms into much larger units and then to bring in sheep. And the idea behind all this, I think, was to create a kind of farming system which was much more profitable, much more commercial.
this forced removal, forced expulsion of Scottish tenant farmers and the clearances through the 18th century and the 19th century had enormous implications. Tens of thousands of Scottish tenant farmers went abroad and or migrated across the industrial cities. So without the kinds of changes that were taking place on the land, without the labour for factories, mines and industrial units in the cities, industrialisation just wouldn't have been possible. In the Highlands and Islands with the clearances, it's the destruction of a traditional way of life, a Gaelic way of life, the erasure of that way of life. Similarly, we take the pattern forward. You've got the destruction and erasure of a working class, a vibrant working class community and way of life and with deindustrialisation in the later 20th century. So yeah, there are, in a sense, repeated patterns over time. Over 2 centuries, we can see similar disregard for human values, for the community values, the dominance of a kind of faceless competitive system. Os clientes deste supermercado do Nordeste de Inglaterra nem suspeitam que estão a pisar os vestígios de uma das fábricas mais antigas do Factory System inglês. Foram descobertos a quando da construção do supermercado e trataram de depressa os cobrir, deixando apenas esta chaminé que data de mais tarde, respeitosamente restaurada. Fundada em 1690, a manufatura que fabrica pregos para a marinha e correntes e ferro para o tráfico negreiro empregava 300 operários. As operações continuam a ser artesanais, mas estão reunidas num único espaço cercado por paredes. O mestre de forja Crowley fornece a matéria-prima, as ferramentas e o alojamento aos operários, o que lhe permite controlar toda a vida destes. As máquinas são movidas pela água do rio Derwent, como os moinhos de outrora. Mas o débito é regulado por uma rede complexa de canais e de bacias que permitem assegurar a continuidade da produção. Nos vestígios, encontramos a assinatura do próprio Crowley, que depois de domesticar a natureza, decidiu domesticar os seus operários. É um pioneiro neste campo, o primeiro a pôr em prática a célebre fórmula do humorista Coluche. Crowley believed that a workforce which was not tired, deprived of sleep, would provide the best efforts in their work, and a bell was rung at 9 o'clock in the evening as a curfew, more or less insisting that the workforce should be in bed and asleep at that time. And the bell was rung periodically throughout the day, at the break times, at the break for meal times, and so on and so forth. Their eye was kept on the ball. The bell rang, they started work. The bell rang, they went to their beds. And the bell rang, and they had a break. So that was the way in which the factory system first started, because at the time the cottage industry workers with the skills set their own pace. They did their own thing in their own time and so on, and they were not subject to the discipline of working to a time scale. Crowley é também o autor do regulamento de fábrica mais antigo que se conhece. Mais de uma centena de artigos que visam vergar a nova classe operária à ordem da fábrica. Só o artigo 103 tem 8 páginas, onde aborda a questão do tempo. Where, as it hath been found by sundry I have employed by the day, have made no conscience in doing a day's work for a day's wages, it is hereby declared that the intent and meaning of 80 hours must be in neat service after all deductions for being in taverns, alehouses, coffee houses,
breakfast, dinner, playing, sleeping, smoking, singing, reading of news history, quarrelling, contention, disputes of anything else foreign to my business that does not altogether belong to me. In other words, he's saying, you're working for me. You concentrate on the effort that you're putting into my business, and there is no scope for any of my workers to have drinks, to have coffee, to have disputes with themselves, and so on and so forth. And any of the workers transgressing any of those edicts in his rules would face the court and be accused of not complying with his rules. That should apply today, should it not, in many business activities. Metrópolis, filme de Fritz Lang. O controlo do tempo é o centro nevrálgico da nova economia comercial. O tempo medido matematicamente que sincroniza tanto os homens como as partilhas. O tempo, dinheiro para uns, canga para outros. Até meados do século XIX, algumas fábricas inglesas proíbem os operários de ter o seu próprio relógio, correndo o risco deste ser confiscado ou de haver despedimento. O controlo do tempo pertence aos patrões, que não hesitam então a adulterar o relógio da fábrica, adiantando os ponteiros de manhã e atrasando-os à tarde para roubar ao operário alguns minutos infelizes. O dia de trabalho pode chegar às 16 horas, às quais devemos acrescentar 2 horas de caminho a pé entre a fábrica e a casa. O operário fica com apenas 6 horas para recuperar e restabelecer a força de trabalho para o dia seguinte. Se o operário tivesse mais tempo livre, dizem os patrões, passá-lo-ia a conspirar ou a beber. O mesmo argumento é usado para manter os salários o mais baixo possível. Se o operário ganhasse mais do que precisa para subsistir, só trabalharia 3 dias e não 6. E o capital investido em ferramentas da fábrica deixaria de funcionar também. Daí o argumento tantas vezes repetido pelos patrões nos tribunais ingleses. O operário que recusa trabalhar 6 dias por semana está a privá-los dos seus lucros, está a roubá-los. Jacques Rancière, philosophe. Ce qui est central pour définir l'être ouvrier, et du même coup, on peut dire la souffrance ouvrière, c'est l'absence de temps. Bon, normalement, quand on pense ouvrier, on pense le travail, les pénibilités du travail, les heures de travail, mais comme heure, disons, de souffrance au sens de la difficulté. Ou bien, au contraire, on pense au travail ouvrier comme source de fierté et ainsi de suite. Or, bon, ce qui m'a frappé, bon, lorsque j'ai lu tous les textes ouvriers des années 1830, 1840, c'est que quand même, le principal problème, c'est le fait que on n'a pas le temps, c'est le fait qu'on est contraint, qu'on ne dispose pas finalement des moyens de vivre, quoi. Et bien sûr, ce qui m'a intéressé, c'est que quand j'ai relu La République de Platon, parce que je voulais en quelque sorte m'introduire une perspective par rapport à ma recherche sur l'archive ouvrière, ce qui m'a frappé, c'est que Platon le dit, tout au début de La République, il dit que pour que le travail soit bien fait, il faut que l'ouvrier soit là tout le temps. Il n'a pas le temps d'être ailleurs que dans son atelier ou dans son lieu de travail. Ce qui est évidemment une absurdité, surtout dans un type d'économie relativement primitif, celui dont il parle. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'absence de temps, c'est quelque chose comme une contrainte symbolique. Au fond, c'est ça qui a été reproduit, on peut dire, un petit peu continuellement au fil des siècles, à savoir qu'il y a des gens, ça peut être les ouvriers, ça peut être les femmes, qui ont leur lieu et leur emploi du temps qui est bien assigné, quoi.
et qui n'ont pas à s'occuper d'autre chose. Au fond, il y a cette espèce de grand partage fondamental entre ce qu'on appelait dans l'Antiquité des hommes actifs, c'est-à-dire des gens qui sont capables justement d'avoir la disposition de leur temps, de se fixer des buts d'action, ou même éventuellement de goûter le loisir, et puis ces hommes qu'on disait passifs, qu'on disait parce que, voilà, ils étaient censés vivre au fond le temps comme une espèce de contrainte, une nécessité de tous les jours, sans aucune possibilité d'avoir des vues à long terme, sans aucune possibilité de sortir du cercle de la contrainte et des besoins matériels. Atualmente, na Bretanha. Joseph Pontius, operário temporário na indústria agroalimentar. On a un chef qui est pas méchant au demeurant, qui bosse bien avec nous, qui donne un coup de main, etc. Dans un atelier où les gaz finissent toujours à leur pile. Il y a des ateliers où ils font généralement du rab, là ils finissent toujours à leur pile. C'était un lundi, donc on était reposé du week-end, tout allait à peu près bien. Il restait 5 vaches à couper. 5 vaches, ça prend 5 minutes. Les gars se concertent entre eux, disent « Allez, on n'est pas à 5 minutes près, on va faire les 5 vaches. » Ils font les 5 vaches, c'est la première fois de ma vie que je les voyais faire du rab. Le chef vient les voir, leur dit « Merci, merci ». C'est comme si sa vie en dépendait des 5 vaches qu'il avait. Le lendemain, on finit 10 minutes en avance. 10 minutes en avance. On se dit, bon, voilà, il va nous laisser partir, il va pas nous faire chier pour... Le même chef, il fait, ah bah il y a des vaches qui ont été tuées du jour, là on peut s'en tuer une dizaine, comme ça on prend de l'avance pour demain. Et je crois qu'en rentrant ici, à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré déjà cette humiliation, enfin... Oui, d'humiliation, quand même. C'est complètement comme une humiliation. D'incompétence du chef, qui est un bon bosseur, hein, mais je pense qu'il a jamais fait d'école de management ou de ressources humaines ou quoi que ce soit, de pas comprendre à quel point c'était du mépris envers les gars de pas leur filer 10 minutes. Ce temps-là, il est tellement précieux, tellement... On se rend pas compte, moi je m'étais jamais rendu compte à quel point le temps était précieux. La principale phrase qu'on dit à l'usine, c'est est-ce que quand quelqu'un te demande un truc, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. T'as toujours quelque chose à faire. Toujours. Et là, pour 10 minutes où il s'est rien passé en plus, une petite humiliation supplémentaire et tu vas encore bosser 10 minutes. Once our valleys were ringing with sounds, oh, children singing, but now sheep bleat in the evening and shillings stand empty and broken. New Lanark, uma tecelagem de algodão escocesa do início do século XIX. Fica no meio da natureza, na margem do rio Clyde, a poucos quilómetros da antiga aldeia de Lanark. O que surpreende é o tamanho do local, que não tem nada de excepcional para a época. Junto às oficinas da fábrica e as casas onde estão alojados os milhares de operários e as suas famílias, que vão trabalhar e viver aqui até meados do século XX. É uma verdadeira cidade operária, com a sua igreja e o seu cemitério, onde ainda podemos ler os nomes de alguns camponeses das terras altas da Escócia que vieram aqui parar depois de terem sido escorraçados das suas aldeias. Stood with heads bowed in prayer while factors laid cottages bare, flames fire clear mountain air, and many were dead in the morning. Como todas as grandes tecelagens da altura, New Lanark está implantada na margem de um rio, o Clyde,
do qual depende para que as máquinas funcionem. No início do século XIX, a energia continua a ser a tradicional. A inovação é a mecânica primeiro. A máquina de fiar Jenny, a arte da fiação automática cujo uso se generaliza no final do século XVIII. A máquina de fiar Jenny substitui a roca e acaba com o trabalho de dezenas de fiadeiros. Mas também cria uma nova procura de mão de obra. Para reatar os fios que se partem, é preciso ser muito pequeno para se meter debaixo das máquinas. New Lanark emprega 500 crianças, muitas delas órfãs, que são alugadas à fábrica pelos orfanatos, uma prática corrente na altura. A natureza do trabalho muda. Aquilo que se chamava arte, o conhecimento específico do qual o artesão se orgulhava e que lhe permitia fabricar um objeto do princípio ao fim, perde valor. Nas novas fábricas mecanizadas, o trabalho é dividido entre vários operários. Cada um ocupa-se de um fragmento da tarefa que a mecanização simplificou, que tornou a sua execução mais simples, fazendo com que fique ao alcance das mulheres e das crianças, os operários especializados da altura. Seja como for, os salários são tão baixos que a família só sobrevive se todos trabalharem para a fábrica. As crianças trabalham a partir dos 5 anos. A receber muito menos, fazem tarefas embutidas nas dos adultos e também elas devem trabalhar até 16 horas por dia. Ainda no final do século XIX, o americano Lewis Hine fotografou as crianças das grandes tecelagens. A tecelagem de New Lanark era uma verdadeira atração turística. As pessoas iam admirar o seu relógio magnífico, que, dizia-se, estava ligado às máquinas e permitia até medir o volume da produção. Mas a reputação de New Lanark estava sobretudo associada à do seu dono, Robert Owen, um patrão filantropo e inovador. Owen é apaixonado por frenologia, uma ciência nova que associa as faculdades humanas a diferentes zonas do crânio e aos seus relevos. A partir desta visão materialista, Owen conclui que o homem pode ser aperfeiçoado. Pondo logo em prática esta descoberta na fábrica, inventa o Silent Monitor, o vigilante silencioso, um pequeno bloco de madeira pendurado por cima de cada estação de trabalho, cujas faces coloridas permitem aos encarregados mostrar o desempenho do trabalhador. Branco, excelente. Azul, mediano. Amarelo, bom. Preto, muito mau. Visível para todos, o Silent Monitor cria, diz Owen, uma competição sã, um novo espírito na empresa. Mas o grande orgulho de Owen é a escola gratuita e obrigatória para todas as crianças da tecelagem. Com o nome Instituto para Formação de Caráter, é uma iniciativa única para a época, que usa os métodos mais modernos de ensino por imagens. Às visitas importantes é oferecido um espetáculo de dança desempenhado pelas crianças. Uma visão deste mundo novo, com o qual o filantropo sonha, mas que cria por vezes um sentimento de mal-estar. Ao ver aquelas crianças a manobrar com uma regularidade perfeita, diz o amigo de Owen,
Pensei em marionetas que estavam a ser movidas elas mesmas pela grande engrenagem da fábrica. O Owen tem um controlo absoluto, como se fosse dono de uma plantação com escravos. Mas é melhor uma tirania paternalista do que uma simples tirania, como a que estão sujeitos os operários ingleses durante o século XVIII. As associações de operários e as greves são proibidas por lei, pois prejudicam a liberdade comercial. Só as profissões mais antigas estão organizadas, como os distribuidores de carvão de Londres, que fazem entrar a palavra strike, greve, na língua inglesa, a quando da Grande Greve de 1768, quando obrigaram os barcos a baixar as velas, strike sails, para os imobilizar no cais. Não havendo greve, recorre-se a formas de luta herdadas da tradição rural. O motim à antiga, espontâneo e selvagem, provocado pela fome ou pelo aumento do preço do trigo e muitas vezes liderado por mulheres. Atacam os especuladores e exigem preço justo. A insegurança social é total. Sem contrato, sem proteção, à mercê das flutuações do mercado, o operário vive sob constante ameaça do pior. Cair na pobreza absoluta, que uma outra série de leis, as chamadas leis dos pobres, consideram um delito. Sem trabalho e sem recursos, o operário está condenado à workhouse, casa de trabalho, uma cadeia de trabalhos forçados para adultos e crianças. Entre as leis que proibiam sindicatos e as leis que criminalizavam a pobreza, os operários que não têm direito a votar ficam prisioneiros de uma verdadeira canga legislativa. This is Enoch, the Great Hammer. He was produced as a replica in 2012 to celebrate 200 years of the Luddite Uprisings. He is a replica, not the real thing, but I'm sure if called into service to smash machinery, he could still do that today. És o verdadeiro Enoch, o grande martelo que os habitantes de Yorkshire, no norte de Inglaterra, usam em 1812 para destruir as máquinas novas que ameaçam a sua sobrevivência. Atualmente, o martelo está numa vitrina no Museu de Huddersfield, rodeado pelas matracas das forças da lei e a espada de um dos soldados que o governo enviou aos milhares para acabar com a maior insurreição que a Inglaterra tinha visto desde o século XVII. Os insurgentes são artesãos da lã, cardadores e tosquiadores que tosquiam a lã para a deixar mais lisa com tesouras pesadas, cuja manipulação exige muita força e arte. A tosquiadora mecânica não precisa nem de uma coisa nem da outra. Em 1812, o seu uso começa a espalhar-se pelo Yorkshire e os tosquiadores reagem atacando as fábricas que usam estas máquinas novas. Em poucos meses, várias centenas de tosquiadoras mecânicas são destruídas. Os fabricantes oferecem recompensas, o exército ocupa a região e o Parlamento vota uma lei que pune com pena de morte a quebra de máquinas. Prende-se, julga-se, executa-se. Mas o movimento não é apenas corporativista. O mítico general Ludd, que os insurgentes clamam, é um corretor de todos os males na senda da tradição de Robin dos Bosques. Só o general Ludd pode dar alegria aos pobres, diz este passo para uma reunião secreta. Come, cropper, lads of high renown, who love to drink strong ale that's brown, and strike each haughty tyrants down with hatchet, pike and gun. The cropper lads for me, the gallant lads for me, who with
nasty stroke, the sheer frames broke, the cropper lads for me. As únicas imagens que temos dos insurgentes luditas são as da propaganda governamental que os descreve como saqueadores cobardes disfarçados de mulher para atacar. Mas na memória popular são heróis, cujas proezas são cantadas. And night, fine night, when all is still, and the moon is hid behind the hill. We've forward much to do our will, with hatchet, pike and gun. Great Enoch still shall lead the van, stop him who dare, stop him who can. Press forward every gallant man, with hatchet, pike and gun. Come all you croppers of stout and bold, let your faith grow stronger still. These cropping lads in the county of York broke the shears at Horsfall's mill. They broke the shears and the winders too, set fire to the Taslin mill. They formed themselves all in a line, like soldiers at the drill. Para os ataques mais espetaculares, várias centenas de luditas reúnem-se de noite nas charnecas à volta de Huddersfield. A disciplina é quase militar. Todos os presentes prestaram juramento. Um gesto que os incentiva ainda mais, uma vez que uma nova lei pune esses juramentos ilegais com a deportação para as colónias. I, on my voluntary will and accord, do declare and solemnly swear that I will never reveal to any person or persons, in any place or places under the canopy of heaven, the name or names of any persons who compose this secret committee, their secret proceedings, meeting place, abode, or anything else that may lead to a discovery of the same, either by word, deed, or sign, under the penalty of being sent out of the world by the first brother who shall meet me. I furthermore do swear that I will use my best endeavours to punish by death any traitor or traitors, should any rise up amongst us, wherever I can find him or them. Although he should fly to the verge of nature, I will pursue him with unceasing vengeance, so help me God, and assist me to keep this my oath inviolable. Amen. So it was very serious stuff, because at that time I actually believed that it would bring retribution to them, if not from the Luddites, then from God. The problem with the Luddites, as with many working class movements, is, especially at that time, that with being clandestine and underground and not being able or willing to keep any written records of the meetings, for example, we don't have any first-hand account of what they actually thought about what they were doing, about what their actual motivations were. It's quite right to see them as being that transition between old forms of struggle and new forms of struggle. They're sort of looking both ways, of looking back to the past and the domestic system of production which they wanted to maintain, but also the forms of struggle that were being forced into, such as petitioning Parliament and organising. They looked forward to the new industrial system which they were trying to fight against. So that's why I think Luddites are very important. They represent that transition between old forms of working class and even peasant struggle and the new industrial working class. Os luditas perderam o combate contra a mecanização e a sua história foi ocultada por um movimento operário acalentado pelo respeito e pelo progresso técnico. Sobram apenas alguns monumentos locais, como este marco, à volta do qual eles se reuniram para um ataque. Foi em 1812, e o marco estava no meio do campo na altura. Huddersfield, em 1847. 30 anos após a insurreição, a Revolução Industrial mostra o seu rosto novo, com o fumo das chaminés das fábricas e o comboio que passa ao longe. A energia a vapor substitui a antiga energia hidráulica e fixa a imagem do mundo industrial para o século que se segue. Símbolo de modernidade e progresso, a energia a vapor é uma mina de ouro para os caricaturistas. Para os operários as coisas não são risonhas.
A introdução da energia a vapor obriga os operários a rivalizar com máquinas com uma potência e uma velocidade 10 vezes superiores. A cadência é cada vez mais rápida e os acidentes multiplicam-se. É o preço a pagar pelo progresso técnico, dizia-se antes e diz-se agora. J'ai une dame une fois qui m'a dit mais justement avec l'automatisation c'est pour le bien-être des ouvriers, vous devriez être content. Je lui dis mais madame, moi plus un robot va vite, plus je suis obligé moi d'aller vite. Ça n'a rien apporté à l'ouvrier en fait. L'ouvrier il est obligé de s'adapter à la cadence d'un robot et il va de plus en plus vite. Et nous on a les capacités qu'on a physiquement. J'étais sur le poste des C2, je faisais les petites voitures C2, et je faisais les portes. J'avais plus de 6 tonnes par jour, en fait, en portant les différents matériaux que j'avais à donner pour construire une porte. C'était 6 tonnes par jour, mais aussi il y a le danger. C'est du galva, c'est des lames de rasoir. Faut constamment faire attention à son visage, même si on est protégé au niveau des mains, des yeux, mais il y a toujours cette notion de danger qui est là. Perante estas novas máquinas mortíferas, os operários recuperam os movimentos luditas, como nesta insurreição de tecelões da Silésia em 1844, reconstituída no filme alemão da década de 1920, Die Weber. Não há testemunhos diretos destes luditas alemães, mas um romance da época dá-lhes a palavra. Stefan Berger, historiador. If we want to do it like the English, we have to destroy the steam engines and raze the houses of torture, that is the factories, to the ground. My 2 boys are lying in bed at home. Until a year ago, they were perfectly healthy. Now one of them is missing a hand, the other a foot. The rolling machine has crushed them. For the rest of their lives, they will be cripples, sitting on the floor day and night to earn a few pennies by laboriously weaving doormats. Herr Süßlich, who's the factory owner, has not given them a penny in compensation. It was their fault, he said, and neither he nor the world at large has any need for cripples. They would be better off dead. End of quote. So it shows the kind of, on the one hand, the perception of amorality of the owners, who are only thinking about their profit and have no feelings for the workers who are at the receiving end of the machinery, who are suffering from the machines, who are experiencing accidents and are marked for life by the experience of working with the machines. And the consequences that some of them draw from this is to destroy the things that oppress them, and that is the machines. And the reference here also is to the English, because in England, of course, we see the earliest forms of Luddism and also the most widespread and the most extreme, because I guess it is in England where this new factory regime is first established. So it is 20, 30 years after the English Luddism that we have these forms of machine breaking, say, in the German lands. And of course, the people know that this has already happened in Britain. So in that sense, the British Industrial Revolution and industrialization, and also the working class experience in that industrialization, become models for the continental workers. Na altura em que a Inglaterra mostra um novo mundo industrial, a Revolução Francesa, aqui pela visão do cineasta Abel Gance, no filme Napoleão, inventa uma nova linguagem política, decretando, em princípio pelo menos, os direitos do homem e do cidadão.
Em Inglaterra, esta linguagem é adotada por um pequeno grupo de radicais, artesãos e escritores, entre os quais o grande poeta William Blake, que faz uma crítica virulenta do factory system e das suas grandes fábricas, que apelida de moinhos de Satã. Os ricos cantam louvores a Deus, ao padre e ao rei, que constroem o seu paraíso sobre a nossa miséria, diz um dos seus poemas. Mas a repressão e a guerra com a França, que se declara em 1794, restringem estes revolucionários ingleses à clandestinidade. A propaganda governamental não se retrai contra os sans-culottes sanguinários e os defensores satânicos do sufrágio universal. O seu alvo é sobretudo Thomas Paine, autor do panfleto Os Direitos do Homem, publicado em 1794 com uma tiragem de 200 mil exemplares. Amplamente divulgado entre os mineiros e os operários, causou desespero das autoridades, cujos defensores gostariam de ver Paine enforcado. Após o fim da guerra com a França e o fracasso da insurreição ludita, as ideias radicais voltam a aparecer e propagam-se entre os operários graças a vários jornais ilegais com títulos evocadores. Górgona, Anão Negro, Medusa. Estes jornais são sistematicamente proibidos, os jornalistas detidos e os vendedores condenados a serem chicoteados em público. Os operários não têm de pensar, declara um lord inglês, tal como os lords não têm de trabalhar em artes e máquinas. Ideias radicais emergem. O mundo divide-se em duas grandes classes, os que produzem, a classe produtiva, e os que desfrutam, os parasitas. Pode ser lido na Górgona em 1818. On the 16th day of August 1819, there many thousand people on every road were seen, from Stockport, Oldham, Ashton, and from other places too. It was the largest meeting that reformers ever knew. With Henry Hunt we'll go, my boys, with Henry Hunt we'll go. We'll mount the cap of liberty in spite of Nadine Joe. Em agosto de 1819, 60 mil operários e artesãos reúnem-se em Manchester para ouvir o célebre orador radical Henry Hunt e reclamar a democratização política, bem como o direito ao voto para todos. O exército carrega sobre a multidão e faz 15 mortos. O governo mostra estar disposto a esmagar qualquer manifestação pacífica com o mesmo vigor da insurreição ludita. O massacre da Praça St. Peter, que recebeu a alcunha sarcástica de Peterloo, em referência à Batalha de Waterloo vencida 4 anos antes, torna-se a certidão oficial de nascimento do movimento operário inglês. A memória das vítimas é celebrada nesta tarja política, conservada no Museu de Huddersfield, a poucos passos de distância do martelo ludita. Data de 1820 e estará presente em todas as manifestações operárias do século XIX. Reclama o sufrágio universal, a liberdade para a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, a abolição da escravatura. Não sou eu um homem e um irmão. Formulada com base na linguagem da Bíblia, esta reivindicação será o legado das primeiras gerações de operários ingleses para as gerações seguintes. Querer ser reconhecido como igual, seres humanos por inteiro, homem entre os homens. La première fois, comme dans toutes les usines, c'est l'odeur. L'odeur infecte. Et ce qui est terrible, c'est qu'au bout de 2-3 jours, l'odeur, on s'habitue. On ne se sent même plus. Les premiers jours ici, je venais en bus. Le bus, il s'arrête pas loin là-bas. Et quand je revenais de ma journée de boulot, j'étais seul à ma place dans le bus, il n'y avait pas grand monde à côté de moi. Les gens, ils peuvent aussi repartir par bateau pour aller de l'autre côté de la rade.
Et ceux qui bossent ici, on les sent, mais nous on se sent plus. Et au bout de 2 jours, on sent plus la crevette, on sent plus le poisson, on sent plus rien. Là, je bosse à l'abattoir, je sens plus la viande, il paraît que j'ai une odeur de mort quand je rentre. Le premier truc qui surprend, c'est l'odeur. Après, ce qui surprend énormément, c'est ce rapport au temps qui avance de manière inflexible. C'est absolument terrifiant, en fait. D'un côté, c'est le temps qu'avance d'une manière... le temps de la chaîne qui avance d'une manière effrayante et implacable, et de l'autre côté, c'est le temps de la journée de travail qui n'avance pas. C'est-à-dire que les journées sont infiniment longues, infiniment pareilles. On n'en voit pas le bout. À peine on est sorti de là, on a quelques heures pour se reposer, aller dormir très rapidement. Et le lendemain, c'est la même. Toujours ce monstre de métal là qu'on voit en face. Je suis sûr que si on revient là dans 20 ans, ça sera pareil. Rien n'aura changé. Il y aura toujours une production à assurer. Il faut que la production continue. Et à l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui sont complètement interchangeables. On s'en fout de leur histoire, on s'en fout de leur passé, on s'en fout de leur vécu, on s'en fout de leur douleur, au dos, aux bras, aux jambes. Mais il faut que la production continue.